Gênesis 13, 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E agora eu não consigo ver ali, eu vou aqui para cá. Qual o versículo que a gente está aí, irmão? 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou com a terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades dos vales. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Irmãos, os irmãos conhecem bem a história de Abraão e de Ló. Deus apareceu a Abraão, e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E muitos vão concordar que Abraão não deveria ter levado Ló consigo, porque entre as coisas que Deus falou para Abraão é: sai da tua terra e do meio da tua parentela. E Ló era parente de Abraão, mas isso é um assunto para outro dia. Enfim, Ló foi com Abraão, e Abraão levou Ló, que era um sobrinho muito querido dele. Embora ele o chame de irmão, é consideração, mas ele era sobrinho de Abraão. E Abraão sai com uma palavra de Deus, uma direção de Deus: sai da tua terra. Para onde eu vou? Eu te mostro no caminho, mas vai. Ele obedece e sai, e leva consigo Ló. Ló começa a andar junto com Abraão. Abraão tinha uma característica. Os irmãos devem se lembrar que neste momento não existe nada escrito sobre Deus na terra. Os irmãos devem se lembrar que neste momento o que se fala de Deus ou o que se conhece de Deus é o que alguém comunicou ao outro verbalmente. E os irmãos devem saber que neste momento poucas pessoas têm contato com Deus. E por que eu digo poucas pessoas? Abraão não era o único? Nós vamos entender que não, porque Abraão encontra uma figura chamada Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus vivo na sua caminhada. Então Deus se revelava de alguma maneira com os homens. Deus sempre procurou um jeito de se revelar, através da natureza, através das coisas criadas, através da sua obra. Deus está sempre falando. E Deus aparece a Abraão para estabelecer com ele uma aliança. Os irmãos sabem que de Abraão vai surgir a nação de Israel, que é a nação que vai servir a Deus. Abraão é o início disso, é o princípio dessa história. Ele vai ser pai de Isaac, que vai ser pai de Jacó, que vai ter seu nome mudado para Israel, que vai ter 12 filhos, que vão ser as 12 tribos, que vão ser cativos no Egito, depois libertos por Moisés e servir a Deus no deserto, entrar nessa terra que Deus prometeu para Abraão, nessa história que nós começamos a contar agora. Sai da tua terra, porque de você, um homem, uma família, eu vou fazer uma nação tão grande que ninguém pode contar. Abraão acredita no que Deus falou, nessa semente, e sai. Lembra que esses dias nós falamos sobre a vida de Josias, que ele não sabia muito sobre Deus na sua época,
mas ele recebeu uma palavra de Deus. Ele entendeu que ele precisava reformar o templo e restabelecer o contato de Israel com Deus. E conforme ele começou a fazer aquele pouquinho, aquela semente que foi plantada no coração dele, Deus começou a se revelar para ele. E quando ele começou a reforma do templo, ele achou um livro perdido, e ele teve a oportunidade de conhecer a Deus mais de perto. Tudo começa com uma semente, tudo começa com uma palavra, e a obediência a essa palavra. Porque Jesus ensinou esse princípio: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Pequenas coisas serão sempre pequenas coisas, mas a fidelidade nas pequenas coisas é uma coisa muito grande. E quem é fiel no pouco, Deus começa a dar mais. Se eu obedeço um passo que Deus mandou eu dar, por certo Ele vai me ensinar o próximo passo. Isso quer dizer confiança. Isso quer dizer confiança. Sai para onde? Eu te mostro no caminho. Porque bem pode ser, Abraão, que eu te dê o mapa completo e você se esqueça no percurso. Então sai, obedece o primeiro passo, que eu te mostro o segundo passo. E Abraão obedeceu, saiu. Ló saiu com ele. E eu não quero falar sobre Abraão, eu quero falar sobre Ló. A primeira coisa que eu vejo em Ló é uma coisa muito boa. Alguém que se aproximou de alguém que conhecia bem Deus. Alguém que se aproximou de alguém que conhecia bem a Deus, um amigo de Deus. A Bíblia diz em Isaías 41, versículo 8: você, porém, ó Israel, meu servo, e Jacó, quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Os irmãos, tem base que Deus está falando isso? Está dizendo: Israel e Jacó, descendentes de Abraão, meu amigo. Deus faz questão de deixar registrado na sua palavra que Abraão era amigo de Deus. Que coisa extraordinária. Alguém que falava com Deus e ouvia a voz de Deus, que conhecia o coração de Deus e que obedecia aquilo que Deus lhe falava. Nós vamos ver isso no exemplo clássico de quando Deus fala: me dá o teu filho, o teu único filho. E Abraão não titubia, vai levar Isaac para o sacrifício. E Deus proveu o sacrifício, que também é assunto para um outro dia. Mas o que acontece? O Abraão, que é amigo de Deus, tem um amigo também que se chama Ló. Ló é amigo do amigo de Deus. Amém? E isso, irmãos, isso é excelente. Isso é uma coisa maravilhosa na vida de Ló, que eu e você nós precisamos imitar. É muito bom nós sermos amigos de quem é amigo de Deus. É muito bom nós andarmos com quem anda com Deus. A Bíblia, ela nos ensina de muitas maneiras a escolher bem as pessoas com quem nós vamos caminhar. Escolher bem as pessoas com quem nós vamos fazer aliança. Porque essa pessoa com quem você anda, com quem você convive, ela vai exercer influência na tua vida. Se você convive com uma pessoa, você mora com uma pessoa, você tem amizade com uma pessoa de haver constantemente, você vai pegar um pouquinho dela e vai passar um pouquinho de você para ela, sem que você perceba. Você vai a influenciar e ela vai te influenciar também. Amém? Os irmãos não veem que às vezes eu falo meio arrastado parecendo mineiro? Aí quem me ensinou a falar trem? A convivência. Quando você menos percebe, está chamando xícara de trem. Passei uma tarde na casa da irmã Silmara, estava chamando Robson de Robson. É a influência da convivência. A Bíblia diz em Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como um ferro afia o outro ferro, o homem afia o seu companheiro. Como é que ferro afia ferro? Vai batendo um no outro, vai saindo faísca, e de repente uma coisa que era bruta vira uma espada, vira um objeto, com ferro batendo no ferro. Então a minha convivência com você vai ter atritos, vai ter coisas que eu não vou concordar, mas naquele momento a gente está se afiando. Você está influenciando na minha forma e eu estou influenciando na sua forma. Por isso que a Bíblia nos instrui a escolher muito bem quem são essas pessoas que a gente vai ser ferro com ferro, tanto no matrimônio, quanto na amizade, quanto na sociedade, quanto as pessoas que nós escolhemos para gastar o tempo da nossa vida conversando e convivendo.
porque essa pessoa vai exercer influência sobre você e você sobre ela. A Bíblia vai dizer em Provérbios 13:20 que aquele que anda com os sábios, ele será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Irmãos, existem pessoas que a gente conhece e você vê que elas se transformam com o tempo por causa da companhia. Olha o que a Bíblia diz sobre a história de um homem, porque eu gosto de dar exemplo bíblico. Moisés, ele era filho da filha de Faraó, ele cresceu no palácio, mas não era qualquer palácio. O Egito era naquela época o império do mundo, era o palácio do homem mais rico, mais poderoso do mundo. Naquele palácio tinha a melhor cultura da época. Moisés estava sendo treinado para ser um possível faraó, ele estava sendo treinado para ser esse homem poderoso. Imagine os professores que Moisés tinha, imagina as pessoas que acompanharam o crescimento de Moisés, dando para ele a base da cultura e da vida para ele. Ele era poderoso em palavras, e ali ele cresce. Ele seria o libertador de Israel, e aquilo já queimava no coração dele, só não era o tempo. Então ele foi lá numa briga, numa contenda, matou um cidadão e teve que sair fugido do Egito, e passou 40 anos no deserto, e lá ele se tornou pastor. Agora sabe o que eu fico imaginando? A primeira vez que Moisés sai com um rebanho, e de repente ele encontra o sindicato dos pastores lá sentado, conversando, tomando um café, e ele senta, um homem treinado para ser príncipe, senta numa roda de homens que cresceram pastoreando ovelha. Imagina o diálogo. Um homem que teve a maior, durante 40 anos, instruído em toda a cultura, ele chega e começa a aprender com os pastores como é que tem que cortar a lã, como é que tem que cuidar do bicho, como é que, olha, o tempo está fechando para a chuva, aquela linguajar arrastado, aquele sotaque da roça, e o príncipe está ali no meio, e ele passa 40 anos convivendo com esses homens, e aí Deus aparece para ele agora com 80 anos e fala: Moisés, eu vou te enviar para libertar o meu povo. Senhor, manda outro, porque eu não sei falar. Ferro com ferro se afia. Tudo que ele tinha aprendido lá, não é que ele perdeu, mas foi amoldado pela situação e pelas pessoas com as quais ele conviveu. Você convivendo com as pessoas, você vai falar igual elas. Então escolha bem com quem você anda. Alguém disse que nós somos a soma das 5 pessoas mais próximas de nós. Se você olhar para as 5 pessoas que estão próximas de você, e você começar a fazer uma média das 5, o resultado é você. Alguém disse isso, eu não sei se isso é verdade ou não, mas que tem um pouco de verdade nisso, tem com certeza. Você tem um pouquinho de cada uma em você, e obviamente que você tem a sua personalidade, mas você está sendo influenciado por quem você convive. Você pensa um pouco igual alguém que está muito do seu lado, e é por isso que a Bíblia te aconselha: anda com o sábio, que você vai se tornar mais sábio. Agora, se eu entendo isso, eu vou atrás disso, né? Porque o que eu observo é que muitas vezes nós queremos que essas pessoas nos procurem. Jesus ia atrás da multidão, mas os discípulos iam atrás de Jesus. Jesus ia atrás dos enfermos, mas quem queria ser discípulo, Jesus falava: vai para algum lugar que eu vou te achar. Não, ele dizia: segue-me. Se você quer se parecer comigo, é você que tem que me seguir, não o contrário. Você que tem que andar comigo e não o contrário. E nós vamos ver esse princípio na Bíblia quando Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Algumas pessoas nunca vão sair do lugar porque elas não querem seguir. Elas querem sempre que alguém vá resgatar. E vão ser sempre filhos pequenos, mimados, que não vão aprender a ouvir. E aqui Ló fez uma escolha perfeita. Ele começou a andar com um homem que era íntimo de Deus. Anda com o sábio e se tornará sábio. Anda com o homem que anda com Deus, e o que vai acontecer com você? O que nós demos? A Bíblia diz que os dois tinham tantas coisas que não dava para viver mais na mesma região. Nós não estamos falando de uma casa, nós estamos falando de um lugar enorme, gigante, de uma cidade, de um estado. Não conseguia comportar Abraão e Ló, porque Ló estava andando com um homem abençoado e estava sendo abençoado por causa disso. Escolhe com quem você anda, isso vai dizer alguma coisa sobre o que vai acontecer na tua vida. Abraão era tão abençoado que ele tinha tantas coisas,
E Ló foi tão abençoado por estar perto de um homem abençoado, que ele tinha tantas coisas, que a terra já não suportava, o lugar onde eles estavam não suportava que a criação de Ló e a criação de Abraão vivessem no mesmo lugar. Não tinha mantimento para eles ali, eles tiveram que se separar. Começou a ter discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E por que Ló era abençoado? Porque ele escolheu andar com a pessoa certa. Isso é muito bom na vida de Ló. E nós sempre teremos alguém nos influenciando. Queridos, escolha andar com quem te leva para perto de Jesus. Escolha seguir quem te leva para perto de Jesus. Não tem como hoje, na atualidade, a gente falar de Bíblia e trazer uma mensagem contemporânea sem falar de internet. Eu sei que muitas pessoas não são tão ativas no Facebook, no Instagram e por aí vai, e YouTube. Mas pega hoje e friamente analisa quem é que você está seguindo nas redes sociais. Isso vai dizer um pouco sobre o que você pensa e se você está chegando mais perto de Deus ou se você está indo para longe de Deus. Ló escolheu seguir Abraão. Abraão levou ele para perto da bênção. Quem você está seguindo nas suas redes sociais? Pessoas que chegam com uma palavra e te levam para perto de Deus, ou pessoas que chegam com uma palavra te ensinando a ir para longe de Deus? Pessoas que zombam muitas vezes do Senhor fazendo comédia. Pessoas que não acrescentam nada à sua vida. Eu tenho os canal gospel, não, eu estou tranquilo. Qual? Tititi gospel. Está errado, está te levando para longe de Deus. Porque até isso tem agora, os fofoqueiros gospel. Porque é fofoqueiro gospel. Irmão, tem base nenhuma isso daí não. Corre disso. Se nós temos que saber de alguma coisa da vida de alguém, é para orar por ele só e nada mais. Quando eu me junto para falar de alguém, eu não estou acrescentando nada na vida dessa pessoa. Pega e vê quem é que você está seguindo, porque você está sendo influenciado por essa pessoa. Quem seus filhos estão seguindo? Dá uma olhada no celular do seu filho e vê quem é que ele está seguindo, porque aquela pessoa está influenciando a vida do teu filho. Ela está levando ele para perto ou para longe de Deus. De quem você tem estado próximo? E não dá para falar disso sem falar das redes sociais, por isso que eu abri esse parênteses aqui. A Bíblia diz o seguinte: as más conversações, em Coríntios está escrito, 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar. Não acha que assim, eu estou firme e eu posso andar, conviver, me assentar com quem quer que seja, essa pessoa não vai exercer influência em mim. Paulo está dizendo, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que o salmista vai dizer, não se assente na roda dos escarnecedores. Jesus vai nos ensinar a acolher todas as pessoas, a evangelizar todas as pessoas, a entrar em todos os lugares. Mas quando ele diz não se assente, é não se associe. Não dê tanto do seu tempo para essas pessoas, porque vai exercer influência na sua vida. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Escolha as pessoas com quem você anda. A Bíblia fala de um paralítico, e esse paralítico ele não conseguia chegar até Jesus, embora ele precisasse muito chegar até Jesus. Mas como que ele ia chegar até Jesus? Se ele não conseguia andar, se ele não conseguia chegar, e Jesus estava num lugar, e o lugar estava cheio, e não tinha como ele entrar, mas ele sabia que Jesus podia solucionar o problema dele. Sabe o que aconteceu? 4 amigos pegaram ele, subiram com ele pelo telhado, abriram um vácuo no telhado e desceram ele onde Jesus estava. O que eu aprendo com isso? Ande com amigos que te levem até Jesus, mesmo quando você não conseguir chegar até Jesus sozinho. Abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho. Ô meu querido, a paz do Senhor, fica à vontade, pode se assentar. É um prazer tê-lo no nosso meio. Fique com amigos que te levem até Jesus. Aquele homem não conseguia ir sozinho até Cristo, mas 4 pessoas pegaram, olha, você não consegue, mas você precisa, eu vou te levar até lá. Eu vou te levar onde você não consegue chegar. Existem momentos na vida que nós não conseguimos chegar até Deus sozinho. Nós precisamos de amigos que nos levem até Ele e não que nos afaste mais dele. Cuidado com as pessoas que você tem colocado na tua vida,
Porque muitas vezes você está se firmando nos caminhos do Senhor e aquele hall de amigos começa a te ligar: onde você vai? Vou me reunir com a igreja. Hoje não, rapaz, vamos lá para o churrasco. Será que eu vou falar sim para quem? Quem vai me levar para perto de Deus? Eu preciso começar a fazer esses questionamentos. Se eu realmente quero me aproximar de Deus, eu preciso escolher com quem eu estou andando e a quem eu vou ouvir. E Ló tinha uma coisa boa: andou com um homem que andava com Deus. Foi abençoado porque estava perto de um homem abençoado. Lembra que em Gênesis a Bíblia conta a história de José? E José chega como escravo e entra na casa de Potifar. E Gênesis capítulo 39, 4, 5 fala uma coisa muito interessante. Fala assim: agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. Quem fez isso? Potifar. Ele gostou de José, que era um escravo que estava na sua casa, e falou assim: eu vou te dar mais autoridade na minha casa, eu vou fazer de você um administrador dos meus bens. Ele viu que em José tinha algo diferente, então ele deu uma liberdade para José. Olha o que a Bíblia diz: Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa de Potifar por causa de José. Escolhe quem você coloca dentro da tua casa. Comece a escolher quem você coloca dentro da tua casa. Não estou falando, irmão, sobre evangelizar. Não estou falando porque nós vamos entrar pelos becos, bares, prostíbulos para ganhar almas para Jesus. Mas escolhe com quem você faz aliança, porque ferro com ferro se afia. E Ló fez uma escolha certa, escolheu o homem certo. Foi abençoado por causa dele, mas foi tão abençoado que já não dava mais para ficar perto. Cresceu demais e chegou uma hora que os dois precisaram se separar. E quando chegou o momento da separação, Abraão chamou Ló e disse assim: olha, meu filho, meu irmão, nós não vamos conseguir mais administrar isso, porque você tem muito gado, você tem muita ovelha, você é muito rico. Eu também tenho muitas coisas, eu também sou muito rico. A gente não vai conseguir controlar o ânimo dos nossos pastores e eles estão brigando. Então chegou a hora da separação. Eu vou para um lado, continuo te amando, você vai para outro lado, e o nosso amor não vai mudar por causa disso. Agora está diante de você tudo. Eu quero que você escolhe, Ló. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Pode escolher, Ló. Lembra que quando Abraão saiu debaixo de uma palavra, e a palavra era: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Saiu guiado por uma palavra de Deus, e Ló acompanhou essa palavra que estava sobre Abraão. E Ló era amigo de Abraão, e agora Ló tinha que fazer uma escolha. Ele ia seguir o seu destino. E como ele se moveu? A Bíblia diz que ele olhou para um lado e viu um campo verdejante. Disse que era lindo, que parecia o jardim do Senhor. E aí abre parênteses: antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra. O lugar tinha provisão, verde. Para o outro lado, um deserto. Um lado, uma floresta. Do outro lado, terra seca. Aí Ló olhou para o tio dele, o velho Abraão, e disse assim: ó, tio, eu vou ficando por ali mesmo. O senhor fica tranquilo por aqui, para a gente não discutir. Eu vou ficando com aquele verdume tudo que eu estou vendo ali, ó, mineirês falando aqui. Vou ficando com aquele pasto verdejante ali, o senhor segue seu caminho. Ele toma uma decisão baseado na vista dos seus olhos. Ele andou muito tempo com alguém que conhecia Deus. Foi abençoado porque estava perto de um abençoado, mas não aprendeu a lição mais importante que ele tinha que aprender com Abraão: se tornar amigo de Deus. Um amigo de Deus nesse momento não ia olhar os prós e os contras. Antes de mais nada, ele ia dobrar os joelhos e dizer: Senhor, chegou a hora de eu me separar do meu tio. Para que lado eu devo ir? Ele aprendeu muitas coisas com Abraão. Ele se tornou rico porque ele andava com uma pessoa rica. Ele se tornou abençoado porque ele andava com uma pessoa abençoada. Mas ele não aprendeu a ouvir a voz de Deus. No próximo capítulo da Bíblia, vai ter uma guerra e Ló vai ser levado cativo com tudo que ele tem. E Abraão vai ter que socorrer ele e libertar ele. E alguns capítulos depois, Deus vem exercer juízo sobre Sodoma e Gomorra e avisa o seu amigo que isso vai acontecer. E quem era seu amigo? Só Abraão. Ló não.
E por causa da oração do seu amigo, o amigo de Deus, Ló não é destruído, é liberto, porque Abraão intercede por Ló. Mas ele sofre consequências de ter tomado uma decisão sem ter consultado a Deus. E por que ele não consultou a Deus? Porque ele andou com uma pessoa íntima de Deus, mas não aprendeu a ser íntimo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que nós conhecemos muito bem as pessoas que andam com Deus, mas não conhecemos a Deus. Nós nos conformamos em ter alguém que traz uma palavra de Deus para nós, mas não queremos buscar uma palavra em Deus. Nós continuamos sendo crianças recém-nascidas que entendeu que Jesus é o Salvador, mas não queremos ser guiados pelo Espírito Santo para sermos chamados os filhos de Deus, os filhos crescidos de Deus. E é projeto, desejo de Deus que eu aprenda a ser dirigido pelo Espírito Santo. Alguém disse o seguinte: os moveres de Deus, os grandes moveres de Deus, os avivamentos de Deus começam quando um homem resolve conhecer a Deus de perto. Nós vamos ver na Inglaterra através de John Wesley. Nós vamos ver Evan Roberts, nós vamos ver Billy Graham, todos homens que conheciam muito bem, que estavam ali na intimidade com Deus, com o Senhor, que conheciam o Senhor. E todo mover de Deus começa quando o homem conhece intimamente a Deus. E sabe quando ele acaba? Quando as pessoas conhecem aquela pessoa que conhecia a Deus. Nós fazemos parte... Nós observamos hoje na nossa geração uma igreja que conhece muito bem os seus líderes. Cada um tem o seu líder favorito. E nós nos lembramos até de um texto bíblico, onde os coríntios diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Existe a divisão. O meu líder favorito, a mensagem favorita que eu gosto é do pastor fulano de tal, é do pastor ciclano. E eu não estou falando contra isso, porque a biografia desses homens me inspira, me ensina. Mas o que eu posso aprender de mais valioso com eles eu preciso e eu posso me aproximar de Jesus o tanto que eles se aproximaram também. Porque a partir do momento que eu valorizo mais o líder do que aquele Deus que inspira o líder, eu estou entrando num campo muito perigoso, beirando a idolatria e colocando Jesus para fora da igreja. E isso tem acontecido nos nossos dias, com muita frequência. Aumenta o som. Ló andou com Abraão em todo o tempo, conheceu bem Abraão, sabia o que Abraão fazia, mas não conheceu o Deus de Abraão. E chegou a hora da separação. Vai chegar uma hora que você vai ter que se separar dessa pessoa. Nós não podemos agir igual a Israel. Deus está se manifestando a Israel. Um monte está em chamas, em Êxodo capítulo 20. A glória de Deus desceu. Moisés está falando: gente, vamos se aproximar porque Deus quer falar com vocês. O povo fica com medo de Deus e diz: Moisés, vai você, ouve o que ele tem para falar e depois volta e fala para nós. E muitas vezes nós temos agido assim, e só assim. Como eu disse, os ministérios foram dados à igreja para edificação do corpo. Nós precisamos das pessoas para nos ensinar. Nós precisamos sempre ouvir as pessoas. Mas nós precisamos também a desenvolver o secreto na nossa vida e aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Romanos vai dizer que aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. E se eu perguntar para os irmãos quem quer ser guiado pelo Espírito Santo, eu sei que todo mundo vai dizer amém. Mas nós precisamos parar para pensar se nós realmente queremos isso. Nós precisamos entender se realmente nós estamos desejosos de seguir Ele por onde quer que Ele vá, ou se nós vamos agir igual aquele jovem rico que disse: Senhor, por onde Tu fores eu irei. Ah é? Então vende tudo que você tem. Senhor, vai indo aí na frente que depois eu te alcanço. Porque nós queremos que Deus nos aponte qual lado a gente vai daquilo que a gente já escolheu. É como se Ló chegasse para Deus e falasse assim: ó, eu vou para o lado verdejante. Escolhe se eu vou do lado direito do lado verdejante, ou se eu vou do lado esquerdo do lado verdejante. Mas eu vou para o lado verdejante. Então, meu irmão, você não está aberto para ser guiado por Espírito Santo, porque Ele pode dizer para você ir para o deserto. E lá no deserto Ele produziu um manancial.
Nós temos passado muito tempo com pessoas que conhecem a Deus, e isso é bênção. Mas eu preciso aproveitar esse tempo para chegar perto de Deus. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando conosco nessa manhã? Imagina que você é um dono de uma empresa e surgiu uma grande oportunidade. Você criou uma novidade no mercado e você apareceu um interessado no seu negócio. Você divulgou e apareceu um interessado no seu negócio, que esse cliente sozinho vai movimentar toda a sua empresa. Só que esse cliente, ele é canadense e fala inglês e você fala português. Então você precisa de alguém para intermediar o contato. Então você conhece um amigo, você tem um amigo que fala muito bem inglês e ele está disponível no mercado. Você fala: olha, vem trabalhar comigo, eu preciso de um intérprete, só quero que você me interprete. Você pega o seu amigo e vai para o Canadá, conhece o seu cliente é simpático com você, você vê que ele está aberto àquilo que você tem para oferecer. Então você fala com o seu amigo intérprete e seu amigo transmite para o seu cliente a sua mensagem, amém? Você fala em português para o Ademir, que é o meu intérprete. O Ademir fala o inglês para o Cícero, que é o meu cliente, e aí o Cícero responde para o Ademir, que me passa a informação daquilo que ele falou. Olha, o que ele quer é isso, 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 isso. Aí eu devolvo a informação e então aquele intérprete possibilita a minha comunicação com o meu cliente, amém? E eu começo a crescer, eu fecho um contrato, a minha empresa começa a contratar, e eu começo a andar, a caminhar, e as coisas vão tudo muito bem. Só que chega uma hora em que surge uma oportunidade de ouro para o meu intérprete. Ele vai abrir a sua própria empresa e eu fico feliz com isso. Fico feliz porque ele prosperou. Eu falo: chegou a sua hora, pode ir, vai com Deus, que Deus te abençoe. E aí passa um ano e eu tenho serviço, mas quando chega próximo contrato de vencer, o meu cliente quer falar comigo. Ele me conhece, ele sabe quem eu sou, eu também o conheço, eu sei quem ele é. E eu viajo para lá, e eu chego da frente dele, e ele sorri para mim e me dá um abraço, e 2, 3 palavras eu consigo trocar com ele. Mas aí ele vem com um novo projeto, com uma nova necessidade, e quando ele fala, eu digo: eu não consigo te entender, porque o meu intérprete não está aqui. E eu perco a oportunidade da minha vida, porque durante 5 anos eu atendi um cliente que falava inglês, e em nenhum momento eu fui estudar a língua dele. Você está andando há muito tempo com pessoas que conhecem, que se aproximam de Deus, que são como Moisés, que vai até aquele monte e traz para você o que Deus falou. Mas você não está se preocupando em ir até o monte. Deus vai tirar o Moisés uma hora. E se você não aprendeu a ir até o monte, você não vai crescer, você vai continuar criança. Vai continuar uma criança que não entende o que Deus quer falar. Não é que Deus parou de falar, é que você não quis entender e não se preocupou em entender. Irmãos, qualquer criança sabe que para construir intimidade se faz necessário tempo. Qualquer pessoa sabe que para construir intimidade eu preciso me dedicar àquela pessoa, começar a entender quem é ela, começar a entender o que ela fala, como ela fala. Para isso eu preciso de tempo. Deus está nos chamando para o secreto nessa manhã. Deus está te chamando porque Ele quer começar a falar contigo. E a primeira coisa que eu preciso para isso é de disposição. É entender que ser guiado pelo Espírito Santo não é dar a Deus opções para Ele escolher para mim. É como eu dizia para os irmãos lá na vigília, que muitas vezes eu já decidi: Senhor, eu estou com um investimento aqui e eu vou comprar um carro. Agora o Senhor, por favor, me aponta se eu compro um Honda ou se eu compro um Fiat. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. Ser guiado pelo Espírito Santo, nesse exemplo, e eu estou dando um exemplo para que a gente entenda, mas os irmãos apliquem isso à vossa vida, é eu falar: Senhor, eu estou com um investimento aqui, o que eu faço com ele? Porque bem pode ser que Deus não quer que eu compre um carro, bem pode ser que Deus quer que eu ajude um missionário. Você está pronto para ser guiado pelo Espírito Santo? Senhor, eu estou começando a reservar o meu tempo, e então está chegando a hora da faculdade, e eu estou indeciso se eu faço direito ou se eu faço contabilidade. Então eu gostaria que o Senhor me dirigisse.
dentro dessas duas opções que eu já tenho. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo. Senhor, está chegando o meu tempo. Eu gostaria que o Senhor começasse a mostrar para mim o que o Senhor tem. Qual é o teu propósito para a minha vida? Porque bem pode ser que Deus te mande para um seminário. Você está pronto para ser guiado pelo Espírito Santo? Você está querendo ser guiado por Deus? Ou está dando opções para Deus escolher entre o que te agrada e entre o que te agrada mais? Porque às vezes o que nós fazemos com Deus, Senhor, eu tenho duas opções. Essa me agrada mais. Por favor, me dirija entre uma delas. Isso não é ser guiado pelo Espírito Santo, irmãos. E Deus não vai ficar de mal por você com isso. Agora, se você quer experimentar tudo que Deus tem para a tua vida, comece a deixar o Espírito Santo guiar a tua vida. Nós precisamos aprender, irmãos, a buscar essa direção com um coração sincero. Talvez você conheça alguém cheio do Espírito Santo, e isso é muito bom, mas você precisa aprender algo com ele. Filho, eu quero isso que você tem, como eu faço para ter? Eu quero ouvir o que você ouve, como eu faço para aprender? Eu quero ter a intimidade que você tem, como é que é o caminho, me mostra o caminho. E quando ele te mostrar o caminho, saiba que vai vir temor no seu coração, porque Moisés ensinou o caminho para o povo, mas sabe por que o povo não foi? Medo de Deus. Vai você, Moisés, e ouve você, e depois o que você ouvir você traz para mim. Eu preciso de um intérprete, eu vou me contentar com o intérprete a vida inteira. O que eu estou te dizendo pode te levar a um novo nível espiritual. Comece a aprender a língua para não depender mais de intérprete. Eu quero repetir para trazer uma mensagem equilibrada. Nós sempre precisaremos dos ministérios na igreja, pastor, profeta, evangelista, mestre, apóstolo, porque cada um traz uma visão de Deus para nós. Mas eu preciso do secreto, que é onde Deus trata diretamente comigo, é onde Ele mostra o propósito para a minha vida, é onde eu saio do centro, é onde eu desgrudo daquilo que eu não quero desgrudar. A pergunta é: você está preparado para isso? Porque o dia que você estiver preparado, Deus vai começar a falar. E isso demora a acontecer, irmãos, mas Ele está trabalhando e querendo te levar para isso, com certeza. E é uma coisa bem particular de Deus com você. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós, filhos maduros de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos de papai. Deus quer guiar a tua vida. Desde que a gente nasce, e a gente vai crescendo num ambiente que vai fazendo a gente se tornar quem a gente é. Ferro afiando ferro. A tua família vai exercendo influência na tua vida. As pessoas com quem você convive, a escola que você frequenta, o lugar que você trabalha, tudo isso vai exercendo função na tua, influência na tua vida e te fazendo você se tornar aquilo que você é hoje, ou aquilo que você se tornou há algum tempo. O seu jeito de pensar, seus sonhos, seus projetos, são coisas que aconteceram na sua vida ao longo do tempo, que você mirou, que você viu. Alguns olham a vida, por exemplo, dos pais e dizem: eu não quero ter uma vida igual essa. Alguns olham e dizem: eu quero ter uma vida igual essa. Alguns olham e falam: eu posso ir mais longe. Outros falam: talvez eu não chegue tão longe assim. Mas ele começa a traçar planos. E quando nós chegamos a Deus com esses planos, com esses projetos, com essa coisa que está dentro de nós, que foi criada dentro de nós. E nós chegamos assim diante de Deus. E sabe o que nós queremos fazer? Apresentar esse projeto de vida que foi construído devido a todo esse ferro batendo com ferro para Deus, para dizer: Senhor, até hoje não deu certo, mas agora que eu estou chegando perto do Senhor, faz dar certo o projeto que a minha vida me deu. E Deus pode fazer isso? Amém. Mas você já te ocorreu aquilo que o profeta disse: os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos. Os meus pensamentos para você são diferentes dos seus pensamentos. Tudo isso que a tua vida fez gerar em você, esse pensamento, esse plano, esse projeto, pode não ser o projeto que eu tenho para a tua vida. Você está pronto para ser guiado por Deus mesmo? Não há problema nenhum em você assumir que não está pronto para ser guiado por Deus. Agora há problema quando eu começo a orar dizendo: Senhor, me guia, e na verdade eu não quero que Ele me guie.
E muitas vezes nós temos pedido: Senhor, me dirige, mas não estamos dispostos a ouvir o que Deus realmente tem para falar. E em Jesus eu aprendo alguns princípios. Jesus disse: não se lança pérolas a porcos. Deus não vai te dirigir enquanto o seu coração não estiver disposto a obedecer, porque você vai entrar numa situação complicada quando Deus falar para você ir para Nínive e você ir para Tarsis, igual fez Jonas. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Porque talvez hoje seja o dia de mudar a oração. E em vez de pedir: Senhor, me guia, eu devo começar a pedir: Senhor, prepara o meu coração, para no momento que o Senhor me guiar, eu conseguir te obedecer. E você se posicionar, porque Deus, Ele quer guiar a vida dos seus filhos. Acredite que não existe melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus. Nesses últimos 2 anos e meio, Deus virou minha vida de cabeça para baixo. E algumas pessoas que estão aqui sabem muito bem, acompanharam de longe, né? Quem acompanha de perto e sabe as particularidades, só a minha esposa, né? O que nós passamos, os que nós temos enfrentado, né? Quando a gente deita sem saber o que vai acontecer no outro dia, mas a gente se posicionou e disse: Senhor, faz a tua vontade na nossa vida. Muitas sextas-feiras a gente não sabe o que vai ser na segunda, mas quando chega a segunda, Deus nos surpreende com seus cuidados, com seu carinho, com seu amor. E o que Deus faz é como se a voz dele dissesse: eu coloquei vocês onde vocês estão hoje. Quanto tempo vocês vão ficar? Não sei, porque eu estou igual a Abraão. Eu só saí sem saber para onde ir. Eu não sei qual que é o próximo passo, mas eu me joguei nos braços dele. Eu entreguei o barco da minha vida na mão dele. Eu disse: Senhor, foram 40 anos e eu estava segurando a direção do barco. 40 anos eu guiando o barco pelas águas da vida, e eu não cheguei a lugar nenhum. Tem um vazio dentro do meu coração, falta alguma coisa. E eu decido hoje passar essa direção para o Senhor. E a partir de hoje começa a fazer o que o Senhor quiser fazer. Uma porta se fechou aqui, outra porta se abriu ali. Algumas coisas aconteceram de um jeito que eu não queria do lado de cá, outras que eu nem imaginava aconteceram de lado de lá. Mas uma coisa a gente tem certeza: não existe melhor lugar para estar do que no centro da vontade de Deus. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele que é o conforto para a nossa alma. É Ele que consola o nosso coração. Abre mão do controle da tua vida, meu irmão, porque senão Deus não vai poder fazer tudo o que Ele tem para fazer na tua vida. Hoje Deus está te convidando a abrir mão do controle. Hoje Deus está te convidando a abrir mão do controle. Antes, ali no status do WhatsApp, a frase que eu tinha era: eu sou o capitão da minha alma e eu sou o senhor do meu destino. Que é um trecho de um poema que é citado. O nome do poema é Invictus, que também é o nome do filme do Nelson Mandela. E eu colocava porque eu achava aquilo maravilhoso, extraordinário. Mas o Senhor começou a trabalhar na minha vida, e hoje a frase do meu status é: o Senhor é o capitão da minha alma e o Senhor é o dono do meu destino. Faz o que o Senhor quiser. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele quer guiar a tua vida. Você não imagina as coisas que Deus tem para você. E sabe por que você não imagina? Porque os seus pensamentos estão aqui. E assim como os céus estão elevados da terra, os pensamentos de Deus estão elevados acima dos seus pensamentos. Deus chegou para Oséias e disse: Oséias, casa com uma prostituta. A prostituta largou. Deus falou: vai lá e pega a prostituta de novo. Ela foi e largou. Deus falou: vai lá e pega de novo. E ele foi e pegou, porque ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ninguém entendia isso, mas ele sabia o que era ser guiado pelo Espírito Santo.
Deus chegou para Abraão e disse: sai desse teu conforto e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi. E é por isso que eu estou falando de Abraão aqui hoje, porque ele obedeceu. Paulo se preparou a vida inteira, ele ia ser um líder religioso da sua geração. Ele ia ter grande influência política, ele tinha um projeto de vida traçado, cidadania romana, preparado para ser líder, tudo certinho. De repente Jesus aparece para ele no caminho para Damasco. Ele abre e fala assim: eu considerei tudo aquele esterco para poder receber a glória que o Senhor reservou para a minha vida. Você faria o mesmo? Você está pronto para ser guiado pelo Espírito Santo? Porque Ele quer guiar a sua vida. Dependendo do jeito que você responder essas perguntas, você vai saber se você vai ser o Moisés que vai até o monte, ou se você vai ser o povo falando para Moisés. Vai você, Moisés, escuta o que Deus vai te falar e vem falar para nós, porque a gente não tem coragem de ir no monte. Vamos colocar de pé.